Olá, turma! Espero que estejam todas e todos bem. Começamos hoje a nossa aula 7 de Oficina de Produção Filosófica 1. Na aula de hoje, nós vamos começar a leitura de partes, deste livro aqui, Metodologia Filosófica, de autoria de Dominique Fulscheid e Jean-Jacques Wunenburger. O texto a ser estudado na semana faz parte da primeira parte do livro, da primeira sessão, que é a abordagem teórica, e do primeiro tópico, que é a leitura dos textos, tá? Esse tópico que nós vamos trabalhar na aula dessa semana, ele se divide em duas partes. As duas partes, elas são intituladas ao modo de duas perguntas. Então, a primeira parte é por que ler textos filosóficos e a segunda é como ler os textos filosóficos. Cada uma dessas partes contém várias subdivisões, que são pontos, então, abordados pelos autores dentro do tópico principal. O texto é um texto simples, um texto de fácil leitura, mas que aborda um assunto importante, eu diria mesmo que crucial, para quem estuda filosofia, para quem se dedica ou pretende se dedicar, ou quer otimizar a sua relação com a leitura de textos de filosofia. A leitura de textos de filosofia, vocês sabem, ela difere de uma experiência de leitura mais fluida, digamos assim, como ocorre com outros tipos de texto. São textos que exigem mais de nós, são textos que nós precisamos muitas vezes ler e reler novamente, e a cada leitura vamos descobrindo novas nuances e que vão se abrindo para nós, então, na medida em que se amplia também o nosso repertório. Isso faz parte do caminho filosófico. Esse texto ele deve ser usado ao modo de uma filosofia da leitura filosófica, ao qual se deve sempre voltar para ir dela se apropriando, para ir modulando o que ela nos oferece, de acordo com os conhecimentos pessoais e com as práticas e etapas do trabalho filosófico. É um texto bastante simples, mas é um texto que nos oferece uma série de orientações, vamos dizer assim. E aí um primeiro aspecto que o texto nota parecer muito evidente, ele se refere à necessidade de uma relação pessoal, de uma relação de intimidade, de uma relação constante do estudante, da estudante de filosofia com os textos filosóficos. Ela cita o exemplo da França, mas essa me parece uma necessidade universal, quando se trata do estudo de filosofia. É impossível estudar filosofia sem se dedicar, de fato, à leitura dos textos filosóficos. Mas de que natureza, então, é essa relação pessoal, essa relação de proximidade com os textos, essa que é uma relação necessária? Por que ler textos filosóficos? Isso porque são os textos filosóficos a estrada mestra da filosofia. São eles que nos conduzem ao conhecimento filosófico, ao saber filosófico. Por meio dos textos é que é possível o acesso e o confronto com outros pensamentos, de modo então que se dê o desenvolvimento do nosso próprio pensamento. Essa relação, então, de proximidade, que deve ser uma relação constante com os textos, que deve ser uma relação que vai se constituindo, como começa um romance. A gente vai se conhecendo, a gente vai se aproximando, a gente vai conhecendo as dificuldades que uma relação verdadeira implica. Essa relação pessoal com os textos de filosofia, ela possibilita que cada um, que cada uma, cada leitor, cada leitora vá incorporando em maior ou menor medida os textos, as suas questões, os seus problemas, as soluções propostas pelos filósofos, pelas filósofas, os seus conceitos, para além de uma apropriação puramente instrumental do conhecimento. Esse é um ponto que os autores pontuam bastante no texto. Como ler textos filosóficos e imbuir-se deles para além de uma apropriação meramente instrumental do conhecimento filosófico que permita ser bem avaliados em provas, em trabalhos, em concursos. O que está em jogo nessa relação e que se coloca aqui
é a apropriação de uma herança filosófica que nos antecede, nos apropriemos de fato, não é, dos textos, de modo a desenvolver uma cultura pessoal. Antes de mais nada, é a nós mesmos, né, que nós temos de prestar conta a respeito da boa relação, ou de uma relação mediana, ou de uma má relação com a leitura, né, de um texto filosófico. Nesse sentido, os textos, né, são um meio de conhecimento filosófico, é preciso passar por eles, é preciso se deter neles, é preciso percorrê-los, né, para conhecer os filósofos e as suas filosofias. Ocorre que essa leitura, ela é árdua, né, ela é muito exigente, ela nos exige muito. Esse conhecimento, como nós vimos nas aulas anteriores, né, ele tem um lugar, ele tem um tempo, ele tem uma geografia específicas, né, e por isso a importância de estudar a história da filosofia, e tanto melhor, né, como dizem os autores, se a história da filosofia for estudada filosoficamente, né, de modo que nos permita, então, aprender a filosofar, né, a inventar com a filosofia. Invenção aqui no sentido de criação filosófica, né, e da criação de nós mesmos. Então, são duas dimensões que estariam aí sendo mobilizadas quando da prática, do exercício, do esforço da leitura dos textos dos filósofos e da história da filosofia. E aqui eu cito uma passagem em que os autores dizem o seguinte: certamente é possível aprender pensamentos sem pensar por si mesmo e repeti-los sem implicar-se neles, até sem compreender. Mas então se pensa apenas por procuração, ou seja, não se pensa. Kant mostrou isso. O conhecimento histórico parte dos dados de fato, enquanto o conhecimento racional parte dos princípios. Quando se crê adquirir o conhecimento de um sistema filosófico existente, apenas se imita, não se inventa. Em suma, não se pode aprender a filosofia, aqui entendida como sistema de todo conhecimento filosófico. E agora os autores citam Kant na Crítica da Razão Pura. No que concerne à razão, quando muito se pode aprender a filosofar. Fim da citação. O que equivale a aplicar ao que se apresenta princípios que a razão é sempre livre para confirmar ou rejeitar. Nesse sentido, e aqui o texto é bastante provocativo, a história da filosofia não é uma história de pensamentos prontos, né, onde se vai buscar um prêt-à-porter intelectual que nos é dado no mostruário e que, né, nós vamos vestir e sair por aí. É preciso, ao contrário, ao frequentar o já pensado, né, que o pensamento assimile a sua presa. Pensar o já pensado é repensar, e repensar é sempre pensar. Pensar se faz sempre por si mesmo, ainda que se recorra a pensamentos outros. Como escreveu Nietzsche em A Genealogia da Moral, nós não podemos encontrar a verdade isolados, né? Nós nem mesmo podemos errar isolados. A atitude filosófica consiste justamente em retomar por conta própria os pensamentos já pensados por outros, né? Princípio esse que se aplica também à leitura dos textos. A leitura não se dissocia do próprio pensamento. Nas palavras dos autores, abro aspas, ler textos filosóficos é entrar em relação com pensamentos filosóficos já advindos para penetrá-los e apropriar-se deles. Fecho aspas, deixar que os textos também se apossem de nós, né? Na medida em que nós nos apossamos deles. De modo que, mais do que meio de conhecimento, a leitura é antes uma iniciação ao pensamento, exercitando a leitura como arte, e aqui, de novo, né, como queria Nietzsche, ruminando os textos com lentidão, mastigando e remastigando, nutrindo-se deles, buscando a decifração, né, de uma passagem, de um conceito, de um problema, de uma questão. Portanto, retomando, a leitura dos textos cumpre duas funções que são indissociáveis, como nós vimos, né? Não há conhecimentos filosóficos sem iniciação filosófica e não há iniciação sem retomada de pensamentos que nos precedem.
Essa relação com os textos é uma relação difícil, não é uma relação fácil. Todos sabemos, todas sabemos disso. Aqui nós podemos recordar com os autores o itinerário, né, iniciático descrito por Platão na Alegoria da Caverna, no livro 7. Eu cito a passagem do texto em que os autores se reportam a isso, onde eles dizem o seguinte: o prisioneiro recém-liberto, convertido à filosofia, ou seja, literalmente arrancado das experiências imediatas e voltado para as realidades inteligíveis em si, começa por tomar as estrelas mais obscuras por astros deslumbrantes. Compreende-se com mais razão ainda que ele seja incapaz de suportar o brilho do sol, que representa o bem em si, fonte de toda a inteligibilidade e de toda a verdade. A iniciação filosófica requer, portanto, um percurso longo e difícil, que nos faz primeiro perceber o que é mais evidente para nós mesmos, mesmo se isso não é o mais verdadeiro em si. À medida que se avança, as luzes mais aparentes perdem seu brilho e claridades novas surgem. É apenas ao voltar-se para seu passado de jovem filósofo que alguém poderá avaliar o progresso efetuado, sabendo, de todo modo, que a consciência que tem de sua ignorância e de suas deficiências crescerá mais depressa que a de sua ciência. Também aí a filosofia se distingue das disciplinas comuns. Um aprendiz de filósofo a par dessas dificuldades tomará com toda a consciência o seu bastão de peregrino filósofo. Vejam que imagem bonita, não é? Peregrino filósofo. Sabendo que suas alegrias serão proporcionais às suas penas, ao menos saberá em que se apoiar nas dificuldades que encontra. No segundo momento do texto, nós nos encontramos diante, então, da segunda questão, que é como ler os textos filosóficos. E aqui são apresentadas algumas práticas indispensáveis, como a frequentação direta dos textos, ou seja, sempre que possível é preferível ter acesso ao livro, né, em sua totalidade, ao invés de partes dele. Claro que esse acesso fragmentado ele faz parte de qualquer itinerário de estudo, sobretudo de um estudo inicial, né, de um estudo introdutório, como ocorre na maioria das vezes nos cursos de graduação. Muitas vezes nós lemos apenas o prefácio de uma obra mais complexa, como a Crítica da Razão Pura, por exemplo, né? Então, esse itinerário, né, fragmentado, ele faz parte aí desse momento de formação inicial, mas ele pode se dar ao modo de um convite, ao modo de uma descoberta. Então, é preciso sempre ficar ali aguçando a nossa curiosidade, a nossa autonomia de irmos atrás, né, dos textos que nos provocam, que nos afetam, que nos despertam, né, maior interesse de leitura, de estudo, enfim, de investigação. Talvez seja interessante se colocar diante desses textos, desses fragmentos ali ao modo de uma abertura a esse convite, né, que nos leve a acessar essas obras, a frequentar essas obras, a frequentar bibliotecas, a buscar construir a sua própria biblioteca, né? Esse é um ponto que os autores colocam no texto e que nós encontramos em vários outros textos de metodologia filosófica, de leitura de textos filosóficos, a importância de que cada estudante de filosofia, cada filósofo, né, em potencial, cada estudante, cada professor possa, aos poucos, dentro das suas possibilidades, porque é de fato, né, algo difícil, algo que custa caro. Numa situação ideal, seria interessante buscar construir a sua própria biblioteca, né? Construir aos poucos e comprando seus livros e se organizando. Hoje há outros modos, né? Que não só a materialidade do livro impresso, há outros modos de constituir a sua biblioteca. Cuidando, claro, para selecionar textos fundamentais, para selecionar edições de referência, se possível, no idioma do filósofo, da filósofa estudados. Essas são algumas práticas que nós encontramos em várias obras aí que nos orientam com diferentes, né, instrumentos metodológicos do estudo
de filosofia, da leitura de textos, do trabalho, né, sobre textos filosóficos. Enfim, né, dicionários filosóficos, textos de filósofos e filósofos, né, mas também textos outros, né, que podem ser objeto de uma leitura filosófica conforme as próprias escolhas e aí os gostos de cada um, né, os trânsitos singulares que cada um vai fazendo por esses caminhos do conhecimento e da filosofia. É sempre importante lembrar, né, e como nos lembra o grande professor Antônio Joaquim Severino num texto, né, em que também se ocupa de tratar da leitura de textos de filosofia, que a filosofia é uma modalidade, né, de conhecimento que pretende conhecer os diferentes aspectos da realidade, mais exatamente naquilo que diz respeito à nossa relação com o mundo. Nós podemos filosofar diante de qualquer objeto, podemos fazer esse exercício intelectual de pensar nas coisas, de pensar nos sentidos das coisas, de buscar o significado que elas têm para nós filosoficamente, mas relativamente ao que quer que seja. O essencial em filosofia, marcam os autores, é começar por autores então que favoreçam a iniciação filosófica e que não sejam autores de abordagem muito difícil. Quem de nós já não se sentiu profundamente frustrado diante de um texto muito complexo que numa primeira leitura nós não entendemos, né, praticamente nada do que diz o texto, do que o autor enuncia. Então, nesse sentido, é claro, começar a ler, né, um autor como Kant, por exemplo, pela fundamentação da metafísica dos costumes, talvez convenha muito mais, né, do que começar a ler Kant pela crítica da razão pura ou por outras obras também muito complexas. A regra de ouro, gente, é a dedicação regular aos textos. É por meio dessa dedicação regular que nós podemos avançar. Não há outro caminho, o caminho é um só. É desse modo que nós vamos poder avançar lentamente, entrar pouco a pouco nos conceitos, ao invés de ficar esperando, se sentir preparado, se sentir preparada, se sentir melhor preparado para encarar um dado texto que nós consideramos difícil, que já vamos colocando dificuldades ali então, né, objetivas que vão nos desarmar de antemão, que vão nos desencorajar a nossa leitura, que vão desencorajar o estudo. Então é preciso sim enfrentar o texto, se colocar. É claro que cada uma vai constituir ali os seus rituais, né, específicos de como entrar no texto, de preparar a atmosfera de leitura, né? Tudo isso é importante. Preparar uma atmosfera de leitura, um tempo, um momento em que nós estejamos mais disponíveis, desligar o celular, desligar as redes, evitar se distrair, uma atenção mais focada naquilo que nós estamos fazendo e buscar equilibrar esses momentos de foco total no texto com alguns momentos de divagação. Esse equilíbrio é importante do ponto de vista da criação filosófica também. Equilibrar o que os neurocientistas chamam de encontrar o ponto de equilíbrio entre a atenção focada e alguns momentos de divagação, né, que nos permitam então ter alguns insights, poder ver de outra maneira, ter uma percepção distinta daquela em que nós estávamos ali focados, fazendo o esforço de aprender ali o significado, o sentido do texto. Evidentemente não há um único modo de aprender, mas a leitura ela é parte indispensável da metodologia de ensino e de aprendizagem de filosofia. Essa leitura pode ser uma leitura rápida, pode ser uma leitura mais utilitária do que propriamente filosófica, uma leitura de reconhecimento. Esse tipo de leitura mais utilitária do que propriamente filosófica, ele não é de todo indispensável, né? Ele nos permite ter uma ideia de conjunto de um texto, né? Da estrutura de um texto, o modo como o autor vai então percorrer o itinerário do seu pensamento, das suas questões. A leitura aprofundada, ela é uma leitura lenta, que demanda muito esforço, que demanda, né, um esforço de concentração, um esforço de foco, de redirecionar, né, a nossa atenção, que muitas vezes, diante de algo muito complexo, tende a se dispersar, a divagar diante da dificuldade encontrada.
trazer de volta a atenção, né? Isso demanda tempo, mas somada a essa leitura, a leitura inicial ela vai nos oferecer instrumentos, como dizia, de avaliação ali inicial. É importante passar os olhos, fazer uma leitura do sumário, das seções de uma obra, né? Do modo como ela se divide, como ela se organiza, para ter uma ideia de conjunto, uma ideia de progressão, né, da estrutura desse texto, da estrutura de uma obra, né? Isso vai permitindo, então, aprender, perceber a progressão de ideias, né, as articulações, os temas, né, tratados. Ou seja, essa leitura rápida, ela permite uma certa orientação, né, preliminar de leitura, vamos dizer assim, uma leitura de reconhecimento, para que nós possamos, então, a partir disso, com isso, nos colocar já numa postura de maior disponibilidade, ficar mais disponíveis aos detalhes da argumentação, quando do momento efetivo de uma leitura não é mais exigente, uma leitura aprofundada, uma leitura mais cirúrgica, né, de um livro, de um capítulo, de uma passagem, né, mais complexa, de um conceito. Uma leitura, então, que nos permitirá compreender melhor e explicar satisfatoriamente o que lemos, não é? Mas também incorporar de fato em alguma medida aquilo que lemos, guardar aquilo que lemos. E esse guardar, gente, ele também passa pelo exercício de se dar ao trabalho de tomar notas para fixar ideias, quer dizer, nós não conseguimos guardar tudo que lemos só na nossa cabeça, contando somente com a nossa memória. Então é preciso tomar notas, rabiscar os textos, por isso a importância de ter, né, os nossos materiais, possamos grifá-los, fazer abreviações, conectar um local a outro, anotar as nossas inquietações, conversar mesmo com o texto, usando ali as margens do texto para dialogar mesmo, né, para fazer perguntas para o texto, deixando no texto as nossas marcas, na medida em que ele também vai, né, numa passagem ou outra, nos marcando, né, diante de alguma questão que nos coloca. Dispormos de papéis, de cadernos, de blocos de anotações que nos permitam fazer nossas paráfrases, ou mesmo arquivos no computador, algumas pastas, né, separar ali, organizar o seu material de citações, para que a gente possa, então, fazer isso, ter esse material ali antes de preparar uma escrita, sempre disponível para fazer uma revisão, para voltar, rememorar alguma questão, algum texto específico. Então, são igualmente importantes as fichas de leitura que nos permitam reter o essencial do texto, né, os conceitos, as articulações, tomando notas disso, né, tudo no papel. Bom, nesse ponto, os autores, eles apontam diferentes procedimentos de como tomar notas, de fazer fichas de leitura, marcando então a necessidade de que o essencial seja inscrito, o essencial de um texto. O Umberto Eco, que é, né, um grande autor, um grande pesquisador, professor, ele tem nesse livrinho aqui, que se chama Como se faz uma tese, ele nos dá muitos exemplos de elaboração de diferentes tipos de fichas. Ele é um livro que, apesar dele ser datado já em vários aspectos, né, foi escrito em 1977, então tem toda uma questão normativa que também é distinta, né, da de hoje, da nossa, brasileira, especificamente, mas ele é muito interessante porque ele nos permite ver, observar todo o esforço, né, o árduo trabalho do Umberto Eco diante dos seus materiais de pesquisa. Então ele nos dá aqui todo o itinerário de preparação mesmo do autor desses materiais que serviram, né, de referência para as suas pesquisas, como ele fichava os textos lidos. Então são vários tipos de ficha que ele apresenta aqui. Fichas de leitura, como nós falávamos, fichas temáticas, então organizar as fichas por temas, por assuntos ali de interesse. Fichas também podem ser organizadas por autores, fichas de citações, e fichas de citações são algo muito interessante, né? A gente pode fazer essas fichas ali num arquivo de Word, né, no computador, e ter ele sempre acessível para nós, sempre editável. É maravilhoso isso, né? Fichas de trabalho, fichas bibliográficas, né? Já citar ali direitinho a referência do autor, ter sempre à mão, né, esses arquivos.
Então fica essa sugestão, essa dica de leitura para quem quiser procurar esse material e ampliar os seus estudos em busca de diferentes instrumentos metodológicos de leitura, de estudo de textos de filosofia. Uma boa semana a todas, uma boa semana a todos e até a semana que vem.